Imagina só, você trabalhou a vida inteira, acordou cedo, enfrentou o ônibus cheio, fez sacrifícios pelos filhos, pelos netos, pagou imposto por décadas. E agora, quando finalmente chegou o momento de descansar, de cuidar de você, o governo continua tirando um pedaço do que é seu. Muitos idosos vivem assim, aposentadoria apertada, contas para pagar e ainda vendo o imposto de renda levar uma parte daquilo que deveria estar servindo para comprar remédio, comida ou ajudar a família. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, uma boa notícia chegou. E chegou para valer. Uma nova lei já está em vigor e ela muda tudo para quem tem mais de 60 anos. Se você recebe até 2 salários mínimos por mês, o que dá 3.036 em 2025, você não precisa mais pagar imposto de renda. É isso mesmo, isenção total. Tem mais. Se você já passou dos 65 e recebe aposentadoria ou pensão, tem uma segunda faixa de isenção, ou seja, pode receber até quase R$50 mil por ano, sem pagar um centavo de imposto. É um direito seu. Está na lei. E ninguém precisa tirar isso de você. Só que o problema é, muita gente nem sabe que esse benefício existe. Outros têm medo de errar na declaração. E alguns continuam pagando imposto sem necessidade, simplesmente por falta de informação. Por isso, o vídeo de hoje é tão importante. Aqui você vai entender quem tem direito à isenção, o que exatamente mudou na lei, como funciona no caso de aposentadoria, pensão ou aluguel, e o que fazer para garantir seu benefício com segurança, sem linguagem complicada, sem termos difíceis, só o que você precisa saber, explicado com calma, respeito e clareza. Fica comigo até o fim. Essa informação pode aliviar o seu bolso, proteger sua renda e te dar mais paz para viver a vida que você merece. Número 1. Quem recebe até 2 salários mínimos por mês está isento. Essa é a principal mudança trazida pela nova regra, e ela já está valendo. Desde o dia 1º de maio de 2025, todo brasileiro que recebe até 2 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 3.036, está automaticamente isento do imposto de renda. Essa isenção vale tanto para quem está aposentado, quanto para quem ainda trabalha com carteira assinada, para pensionistas do INSS e até para beneficiários de pensão alimentícia. Ou seja, não é preciso ser aposentado para ter direito. É uma vitória importante porque muita gente estava pagando imposto mesmo com uma renda baixa. E essa grana que saía todo mês podia estar sendo usada para comprar remédio, fazer um exame de rotina ou até mesmo ajudar um neto com os estudos. E o mais interessante é que não precisa fazer nenhum cadastro ou solicitação especial. A própria Receita Federal já reconhece a isenção com base nas informações enviadas pelos bancos, pelo INSS ou por outras fontes pagadoras. Mas atenção, essa isenção só vale para quem recebe até esse limite de R$ 3.036 por mês. Se você tem mais de uma fonte de renda, como por exemplo a aposentadoria do INSS mais aluguel ou ainda algum trabalho informal, a soma pode ultrapassar o limite. Nesse caso, você pode ainda ter que declarar o imposto, mesmo que só parte da sua renda seja tributável. Por isso, é muito importante saber exatamente quanto você recebe por mês e de onde vem cada valor. Uma dica: mesmo que você não precise pagar imposto, é sempre bom guardar os comprovantes de pagamento e os informes de rendimentos, para evitar problemas no futuro ou erros no cadastro. Se você está acompanhando até aqui, digite número 1 nos comentários. Isso me mostra que esse conteúdo está sendo útil para você e ajuda outras pessoas a ficarem atentas também. Número 2. Quem tem mais de 65 anos tem uma isenção a mais, e muita gente não sabe. Além da nova regra geral que isenta quem recebe até R$ 3.036 por mês, existe um benefício exclusivo para quem já passou dos 60. E 5 anos de idade é o que muita gente chama de isenção dupla. E ela pode fazer uma diferença enorme na hora de declarar o imposto ou calcular quanto você realmente precisa pagar. Funciona assim: se você tem mais de 65 anos e recebe aposentadoria, pensão ou reforma,
você tem direito a uma segunda faixa de isenção mensal no valor de R$ 1.903,98. Isso significa que você pode somar essa isenção extra ao limite padrão e ter uma renda anual total de até R$ 49.810,96 sem precisar pagar imposto. É isso mesmo. Se você tem mais de 65 anos, é aposentado ou pensionista e a sua renda no ano ficou abaixo de quase R$ 50 mil, você não deve nada. Está tudo isento. Seu Raimundo, por exemplo, tem 68 anos. Ele recebe uma aposentadoria de R$ 2.700 por mês e ainda aluga uma casinha no fundo do quintal, de onde recebe mais R$ 1.000 por mês. No total, ele ganha R$ 3.700 mensais, ou seja, mais do que os 2 salários mínimos. Mesmo assim, ele está totalmente isento. Por quê? Porque a parte da renda que vem da aposentadoria entra naquela isenção extra de quem tem mais de 65 anos. E o aluguel, mesmo sendo tributável, está abaixo do limite anual de R$ 50 mil. Esse tipo de caso é muito comum. Mas, infelizmente, muita gente ainda paga imposto à toa, ou deixa de declarar corretamente e cai na malha fina. Se você está acompanhando até aqui, digite número 2 nos comentários. E aproveita agora para deixar seu like, inscrever no canal Saúde e Vigor e ativar o sininho. Se quiser apoiar o nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais. E se puder, torne-se um guardião da saúde. Por apenas R$ 7,99 por mês, você recebe nossos PDFs exclusivos com orientações úteis para viver melhor depois dos 60. Número 3. Idosos com renda de aluguel também podem ter isenção. Esse é um ponto que gera muita dúvida e, infelizmente, por falta de informação, tem idoso pagando imposto sem precisar. Se você tem mais de 65 anos e recebe renda de aluguel, saiba que também tem direito a uma isenção mensal de R$ 1.903,98, mesmo que não seja aposentado ou pensionista. Isso mesmo, essa faixa de isenção também se aplica à renda de aluguel, desde que você tenha a idade mínima exigida. Ou seja, se você tem, por exemplo, 1 ou 2 imóveis alugados e o valor total que você recebe por mês é até R$ 1.900, a R$ 3,98, você não precisa pagar imposto sobre esse valor. Essa isenção vale somente para quem tem mais de 65 anos e precisa ser lançada corretamente na declaração, como rendimentos isentos e não tributáveis. É aqui que muita gente erra. Tem idoso que declara o aluguel como se fosse rendimento comum e acaba pagando imposto, sem saber que poderia estar livre dessa cobrança. Dona Célia, por exemplo, tem 69 anos e recebe aluguel de uma pequena casa herdada da mãe. O valor é de R$ 1.500 por mês. Durante anos ela pagou imposto achando que era obrigatório. Mas depois que conversou com o contador do posto de saúde, descobriu que esse valor estava dentro da faixa de isenção. E o melhor, como ela estava dentro do prazo, ainda conseguiu receber parte do valor pago nos anos anteriores de volta, na forma de restituição. A dica aqui é simples. Se você tem mais de 65 anos e recebe aluguel, verifique se o valor está dentro da faixa de isenção. E, se estiver, não deixe o leão morder o que é seu por direito. Se você está acompanhando até aqui, digite número 3 nos comentários. Número 4. Cuidado com os erros. Os 3 enganos mais comuns que fazem idosos pagarem imposto à toa. Mesmo com todas essas isenções já em vigor, muitos idosos continuam pagando imposto sem necessidade. E isso acontece não por falta de direito, mas por pequenos enganos na hora de declarar. Por isso, agora eu quero te mostrar os 3 erros mais comuns que fazem os idosos perderem dinheiro e como evitá-los. O primeiro erro é não lançar a aposentadoria no campo correto da declaração. Se você tem mais de 65 anos, parte da sua aposentadoria é automaticamente isenta. Mas essa isenção só é válida se for lançada no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Tem muita gente que joga tudo no campo de rendimento tributável por engano e acaba pagando imposto sobre um valor que já está livre por lei. O segundo erro
é misturar rendas diferentes, como aposentadoria, aluguel e bicos informais. Cada tipo de renda tem um tratamento específico. A aposentadoria pode ter isenção extra, mas o aluguel, por exemplo, precisa ser declarado de outro jeito. Quando tudo é lançado junto, sem distinção, o sistema da Receita entende que o valor total é tributável. E aí, o idoso perde o benefício sem perceber. E o terceiro erro é achar que estar isento significa que não precisa declarar nada. Em muitos casos, mesmo estando isento do imposto, é necessário fazer a declaração do IR. Isso acontece quando o idoso tem movimentações bancárias mais altas, vende algum bem ou recebe valores fora do padrão. Se não declarar quando for necessário, pode ter o CPF bloqueado, perder a restituição ou cair na malha fina, e tudo isso gera dor de cabeça e desgaste emocional. Por isso, a dica final é clara. Fique atento. Se puder, procure ajuda profissional ou gratuita em centros de apoio ao idoso, CRAS ou mutirões de orientação fiscal. Seu direito só vale se for usado corretamente, e ninguém merece pagar imposto à toa. Se você está acompanhando, até aqui digite número 4 nos comentários. Assim você ajuda mais pessoas a evitarem prejuízos e a viverem com mais dignidade. Viver bem depois dos 60 não é só sobre remédio, consulta e alimentação. É também sobre ter respeito pelo seu dinheiro, sobre entender seus direitos e, principalmente, não deixar que a falta de informação roube aquilo que é seu. Se você chegou até aqui, saiba, você merece viver com mais tranquilidade, sem medo do leão, sem susto no extrato e com a certeza de que está cuidando não só da saúde, mas também da sua paz. Todo o conteúdo que você viu aqui tem base legal e informações atualizadas para o ano de 2025. As referências estão disponíveis na descrição deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal Saúde e Vigor e ative o sininho. Clique em Valeu demais se quiser apoiar o nosso trabalho e torne-se um guardião da saúde por apenas R$ 7,99 por mês para receber nossos PDFs exclusivos com dicas práticas, seguras e sempre atualizadas. E lembre-se, saúde e vigor para curar qualquer dor.